Samuel Júnior, lá nos States, tá com a gente aqui. Fala, meus filhos, time mesclado no próximo jogo. Estreia de Gerson em chance pro Wallace? Mandou o Samuel Júnior. E aí, Rafa Nobre? Estreia de Gerson o quê? Do Wallace? Chance pro Wallace? Chance só se for outro clube. O Wallace não vai ficar no Cruzeiro, não. Pelo menos o que a gente tem de informação é essa. Não deve ficar. Até o Bruno Spindel, né? Quando a pergunta foi direcionada pro Tite, ele acabou pegando o microfone, tomando a vez para poder falar. Ele foi para a sala de coletiva, dentro de todas que eu acompanhei do Tite até aqui. Ele não tinha acompanhado nenhuma. Quando ele entrou na sala, a gente já ficou com aquela apreensão, né? Falou, opa, tem alguém diferente aqui. Será que é o anúncio de alguma coisa? E aí é claro que a assessoria já imaginava que essa pergunta pudesse acontecer, porque o Wallace não estava entre os relacionados. A gente até trouxe, né, Lucão? No pré-jogo, inclusive, a informação de que o Cruzeiro já tinha aberto essa possibilidade de negociação com relação ao Wallace. E aí é claro que a nossa reportagem, um abraço para o nosso Gabriel Moraes também, que acompanha o Cruzeiro, é setorista do Cruzeiro também no portal. A gente conseguiu contato com os empresários e o que a gente tem de informação é que concreto, pelo menos até onde a gente conseguiu informação, não chegou nenhuma oferta para o Wallace. Mas o Cruzeiro, através do Bruno Spindel, ele disse que tem sondagens e sondagem acontece com todos os jogadores do Cruzeiro. Não é o Wallace que está agora disponível, vamos dizer assim, para o mercado, mas com todos os jogadores. Kaique, William, Matheus Pereira, todos os jogadores do Cruzeiro, Caio Jorge, todos recebem sondagem, todos os dias. E a sondagem, segundo o Bruno Spindel, aconteceu para o Wallace, não só no Brasil, mas fora dele. Então o Wallace dificilmente vai voltar a jogar pelo Cruzeiro, até pelo fato de ter ficado fora dessa lista de relacionados, a não ser que aconteça algo muito diferente, mas duvido que vai acontecer. Já com relação ao Gerson, o Cruzeiro teve folga ontem, trabalhou hoje normalmente. O Gerson, ele fez esse trabalho. Do ponto de vista físico, o Gerson está muito bem. Então, a tendência é que ele comece a ganhar minutos e aí, claro que isso pode acontecer quinta-feira a partir da evolução da parte burocrática, né? Então, se o nome dele entrar no BID, aí sim o Gerson pode ficar à disposição para quem sabe já ter os primeiros minutos, viu, Fina, na quinta-feira. Rafa, sobre o Wallace, nem com o Tite para ajudar, porque a expectativa que tinha é que, como o Tite conhece bem o jogador, né, na época, né, convocou ele para a seleção, e o Tite até falou sobre isso na chegada, né? Seria uma opção mesmo agora do clube de disponibilizar o Wallace para o mercado? O que a gente tem, Fina, é de informação que isso até partiu do jogador. Do jogador mesmo com essa proximidade e o fato de ter trabalhado inclusive com o Tite, né? E o Tite se lembrou bem, quando ele veio para o Cruzeiro, ele fala desse contato que teve com o Wallace e de tentar recuperar não só ele, mas outros jogadores que do ponto de vista físico também não tiveram bem, o Mateuzinho, e ele fala também dessa admiração pelo futebol do Mateuzinho. E tem uma coisa, né, Lucas, a gente que acompanha mais o Cruzeiro, a gente já conseguiu perceber do Tite. Ele tem muito dessa conversa individual. Ele chama todo mundo para conversar, para entender onde pode render mais o cara. O Christian já falou isso, o Mateuzinho já falou isso. E essa conversa teve com o Wallace também. Agora, de que forma que ela aconteceu, aí realmente... só os dois vão poder, as duas partes vão poder dizer um pouco mais. O que tinha de informação até então, porque essa ideia de saída do Wallace, ela já... essas propostas, essas sondagens, elas já tem rumores já desde o ano passado, né? Não se firmou entre o Cruzeiro, entre os titulares, e acabou não acontecendo. Então, esse rumor ele sempre acontece de uma possível saída. E o que a gente tinha de informação é que o Wallace não queria. Ele não queria. Mas parece que ele aí, não sei se orientado pelo staff, mas ele já vê com bons olhos uma saída do Cruzeiro. Não tem muito pra onde correr mais também, né? E viu que tá perdendo espaço pra caramba, né? Com a garotada chegando também. A chegada do Gerson também. A chegada do Gerson também, mais um pra brigar, pô, aí... E como é que fica pra recuperar o investimento que foi feito no Wallace? Será que poderia ser Aí não fica, né? Será que pode ser uma troca? Aí é uma excelente moeda de troca, né? Porque tem... Se no Cruzeiro não aconteceu, a gente fala de um cara que... volante. Pô, não tem, volante. não tem que apresentar, né? Exatamente. Pode não render aqui para um clube e render bem, né? É um cara que não precisa de apresentação. Né? Você não vai no Google para poder pesquisar um pouco do Wallace, né? Quem acompanha minimamente futebol sabe o que o Wallace pode fazer e veio com um cartaz de ter sido o maior ladrão de bolas do futebol europeu, né? Então, assim, então é um cara muito de um currículo muito pesado e que veio, claro, com uma expectativa muito grande. Agora, o retorno, até por ter sido um investimento alto também do Cruzeiro,
acho que é difícil, viu, Fina? Como aconteceu, vide, Dudu, Gabriel Barbosa, são jogadores que não deram certo, e quando você vai para o mercado para trazer esses caras, se não acontece, é difícil, né? Você ter esse retorno, a não ser que seja uma joia que... E às vezes até com a joia, né? Você pega o Cruzeiro com o Caio Jorge, por exemplo, foi para a Europa, não deu certo, o investimento que fez o Cruzeiro, por mais que tivesse sido arriscado, porque vinha de uma cirurgia no joelho, é um investimento baixo até, né? Porque a margem de crescimento é muito alta, que a gente fala de um cara de 22 anos, né? Mas o Wallace, já com seus 27, né? Acho que o Wallace tem 27. Já com seus 27, aí já não dá para ser tão grande assim. Agora é mercado nacional mesmo, né? Mercado nacional, e aí tem internacional também. Mas aí, na parada. Segundo o Bruno Spinell, né? Aí pode ser uma moeda de troca, com outro clube pagando parte do salário, aí Hoje eu tentei conversar com uma galera também, e aí uma pessoa do staff do Wallace até falou comigo assim, cara, a gente vai tentar trabalhar em silêncio pra decidir isso logo, mas falaram que tá meio muito incipiente isso também, assim, porque até hoje, igual o Rafa falou, não teve uma proposta concreta na mesa. Sondagem aqui, sondagem ali, nada evoluiu, e aí agora, e inclusive pegaram o Cruzeiro, algumas pessoas ficaram até do staff, foram pegas de surpresa quando o Cruzeiro anunciou que realmente isso ia acontecer, mas pô, o cara não foi nem relacionado, né? Então, mas que não tem nada definido, e aí existem alguns caminhos que podem ser tomados, como a venda definitiva, como um empréstimo também, uma troca. Então isso está em cima da mesa e aí vão avaliar, né? E a gente vai ter que observar para os próximos dias mesmo, mas é difícil o Wallace ficar no Cruzeiro. Até porque não significa que o Cruzeiro vai colocar o jogador lá e o que vier ele vai liberar o jogador. Exato. Termo ali, pelo Exato. menos. Né? E tem uma pequena chance ainda do Wallace nem sair. Porque se não pintar nada, o Cruzeiro também não quer abrir mão de qualquer jeito do jogador, né? O mercado ainda tem algum tempo, né? E eu acho que agora também, com esse anúncio do Cruzeiro da liberação, aí também o staff passa a oferecer o jogador também, né? Então o mercado passa a enxergar com bons olhos. Por exemplo, o futebol brasileiro, muitos falou do Grêmio, né? O Grêmio que tinha interesse muito grande no futebol do Wallace. Acho que o Cuéllar não está muito bem lá também, né? Então, assim, seria uma posição que o Grêmio interessa, de um jogador que tem uma identificação. Não sei. Vamos ver.